Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muito e a toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para cura e libertação. Em São Paulo, a primeira acontece às 7 da manhã. Depois às 9, 15, 19 e 30. Amanhã também às 7 da manhã em São Paulo e a partir das 9 em todos os templos, nosso trabalho forte de evangelismo. Domingo eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E estamos aí com o coração batendo forte, porque dia 19, às 9 da manhã, nós vamos estar, num domingo, celebrando a primeira Santa Ceia de 2014 e dando largada ao nosso maravilhoso propósito, que é o propósito dos projetos de conquistas para 2014, ano de viver coisas novas em Deus. Esse é o seu ano, é o nosso ano. Nós vamos viver o sobrenatural e coisas que ainda não vivemos em Deus, experiências novas. Eu tenho certeza disso. Prepara o teu espírito, porque nós vamos viver a glória de Deus. Aleluia. Olha o que diz aqui. Em 1 Samuel 16, no 14, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Você vê? Um espírito maligno vindo da parte do Senhor. O Senhor permitiu que um espírito maligno passasse a atormentar a vida do Saul. O Saul tinha o Espírito de Deus, recebeu o Espírito de Deus, chegou a profetizar no meio dos profetas, foi um homem cheio do Espírito Santo. Mas à medida que ele foi desobedecendo a Deus, Deus dava a ele uma direção, ele fazia outra. Ele não tinha preocupação de agradar a Deus, mas a sua maior preocupação era de agradar pessoas. O Saul é um exemplo de pessoa viciada em agradar pessoas. Um homem que tinha tudo para ter uma vida abençoada e ser bem conduzido por Deus, foi conduzido por pessoas, pelo orgulho, por suas emoções. O Saul perdeu o foco quando ele foi desobedecendo a Deus e o Senhor o rejeitou. Ele, ao invés de buscar arrependimento, o máximo que ele conseguia era remorso. E, ao invés dele se voltar para Deus e lutar as batalhas certas, e lutar contra o seu verdadeiro inimigo, que eram os filisteus, ele fez do Davi, que era o seu aliado, o seu inimigo. E quando ele parou de fazer o que agrada a Deus, ele tirou do foco o verdadeiro inimigo dele, transformou o Davi no seu inimigo, a vida dele foi decaindo. O Davi não era inimigo dele. Os filisteus eram. Mas ele transformou o Davi no seu maior inimigo, sem o Davi ser. E isso foi destruindo com a vida dele. Que eu já falei aqui, vou repetir. Escolha suas guerras. Lute as batalhas certas. Escolha suas batalhas.
Você pode escolher suas batalhas. Ele escolheu lutar contra um aliado dele. Ele escolheu fazer guerra contra um aliado dele. Entendeu? O inimigo dele, os inimigos eram os filisteus, mas ele tirou o foco dos filisteus e colocou no Davi. Por quê? Por insegurança, por inveja. Inclusive a Bíblia fala que ele tinha inveja do Davi, está escrito assim. Por inveja. Por insegurança, o orgulho. O Saul, ele não adorava o Deus vivo. Ele não servia o Deus vivo, ele servia o Deus orgulho. O orgulho controlava a vida do Saul. Entendeu? Uma insegurança imensa que fazia com que ele vivesse para agradar pessoas e não a Deus. Então ele era facilmente conduzido por pessoas e não por Deus. E quando ele viu que Deus se agradava de Davi e que o povo estava cada vez mais voltado para Davi, ao invés dele, que era o rei, se voltar para Deus, agradar a Deus e fazer o que Deus esperava dele, e então ele seria honrado, ele optou por permitir uma cegueira absurda e passou a guerrear contra alguém que era seu aliado, que não queria ser inimigo dele, que inclusive gostava dele, porque o Davi gostava do Saul. O Davi não era inimigo do Saul, o Saul que quis ser inimigo do Davi. Entendeu? Nós vemos que o Davi, ele respeitava o Saul. Ele respeitava. Ele teve a oportunidade de matar o Saul e não matou. Porque ele entendia que a gente não... Ele mesmo sabia disso e deixava isso claro. Não vou tocar no ungido do Senhor. Eu não vou fazer isso. Então Davi não era contra Saul. Mas Saul, por inveja, se virou contra Davi. E o Davi nunca foi inimigo do Saul. Mas o Saul quis ser inimigo do Davi. Ele perdeu o foco. Ele perdeu a direção, ele perdeu o rumo. O alvo dele deveria ser os filisteus, mas passou a ser o Davi. E toda vez que você perde o alvo, você desfoca, você devia estar focado na coisa certa, você passa a focar na coisa errada. Você, ao invés de estar lutando contra o seu verdadeiro inimigo, que é o diabo, passa a lutar contra pessoas. Os inimigos de Saul eram os filisteus, não era o Davi. Mas ele, ao invés de lutar contra os filisteus, começou a lutar contra Davi. E aquilo foi um roubo na vida dele. Ele perdeu a vida dele. Ele perdeu tudo. O homem que tinha tudo. Ele tinha tamanho, ele era alto, ele era bonito. Ele foi o primeiro rei de Israel. O Espírito Santo tomou a vida dele, ele profetizou entre os profetas. Ele tinha tudo para ter terminado com uma biografia maravilhosa. Mas ele terminou com uma história assim, derrotada. Ele só piorou. Só piorou, por quê? Porque ele lutou as guerras erradas. Ele escolheu as batalhas erradas. Ele transformou em inimigo quem não era inimigo dele. Ele tirou o foco dos filisteus e botou no Davi. E o inimigo dele, os inimigos dele eram os filisteus, não era o Davi. Só que ele se voltou contra o Davi simplesmente porque ele era um medíocre.
Porque ele é um inseguro, um invejoso, um orgulhoso. Porque ao invés dele fazer o que é certo, ele só fazia o que era errado. Então Deus não apoiava ele. E quando ele perdeu o apoio de Deus, ele perdeu tudo. E ao invés dele fazer o que é certo, ou o que era certo, o que é certo, para ter o apoio de Deus, ele só fazia o que é errado. Naturalmente que Deus não ia ser com ele. Naturalmente que o Espírito Santo não podia habitar na vida de um homem rancoroso, amargurado, invejoso, orgulhoso. Que tudo que fazia por egoísmo. Aí o Espírito de Deus saiu e um espírito maligno permitido por Deus entrou na vida dele. E daí em diante, sim, ao invés dele acordar e tomar o rumo certo, continuou fazendo só besteiras. E o fim dele foi o suicídio. Ele enlouqueceu, foi enlouquecendo e ficou um cara desnorteado e acabou se suicidando. Mesmo tendo começado tão bem, terminou da pior maneira. Porque lutou as guerras erradas. Transformou em inimigo quem não era inimigo dele. Entendeu? Deixou o diabo enganá-lo. Ele foi enganado. Ele foi enganado. Ele foi enganado, ele se deixou enganar e terminou destruído. Pense a respeito. Escolha suas guerras. Escolha suas batalhas. Cuidado. Talvez você está aí transformando em inimigo quem não é seu inimigo. Escolhendo batalhas que você não precisava. Guerreando guerras que você não precisava guerrear, que você não precisa guerrear. Lutando as batalhas erradas, entendeu? Você talvez escolheu muito mal as suas batalhas. Porque a vida já é cheia de batalhas. E talvez você, ao invés de estar lutando por aquilo que realmente você precisa lutar, que são os seus verdadeiros inimigos, que é o diabo, você está lutando contra aquilo que não é seu inimigo e que nunca trabalhou para ser. Pense a respeito, é a sua vida. Escolha as suas batalhas. Cuidado para não lutar as guerras erradas. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O que aconteceu? Aconteceu que... Diga para mim, deixa eu fazer essa pergunta. Como é que vocês chegaram ao ministério? Como é que vocês estavam? No dia que nós conversamos, como é que estava o espírito de vocês? Como é que estava a vida de vocês? Como é que estava? Destruída. Totalmente destruída, tanto a minha quanto a da minha filha. Nós chegamos, nós vimos que aqui era o nosso lugar, nós recebemos uma orientação maravilhosa. Realmente o Espírito Santo tocou dentro do nosso coração e nós passamos a ter a fé ativa, né? Nós seguimos o que nós ouvimos aqui e graças a Deus. A senhora diz destruída, estava espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, tudo destruído. Você depressiva? Fazia 2 anos que eu não trabalhava. Hoje eu sou consultora de licitação de uma grande empresa aqui em Rio Preto. De lá para cá. 2 anos que não trabalhava, 2 anos desempregada. E em depressão. Em depressão. Tentou suicídio, em depressão, não trabalhava, sofremos muito. Hoje, graças a Deus, graças à campanha dos 52 dias, nós estamos aqui com a chave do nosso carro, que o bispo já ungiu. A minha filha está de pé. Para nós tem sido uma grande bênção. Essa campanha realmente, o bispo falou que nós nunca mais seríamos a mesma. E realmente nós nunca mais fomos as mesmas. Hoje nós estamos fortes em Jesus. Feliz? Muito. E aquela
moça que queria morrer, que perdeu a alegria de viver. Como é que está hoje? Ela está querendo marcar o dia do batismo. Mudou tudo. Nossa, tudo. Até o ar, né? A imagem dela mudou. A imagem dela mudou. O dia que nós conversamos, era uma outra pessoa. Hoje está aqui uma nova mulher, trabalhando numa posição de destaque, honrada, abençoada e muito feliz. Graças a Deus. Feliz? Muito. Vale a pena? Vale a pena. Sem Deus, nós realmente não somos nada. Nada, nada, nada. É o que a Bíblia diz. Somos uma folha ao vento. Prepare sua fé. Dia 19 de janeiro, domingo, às 9 horas, Santa Ceia do Senhor, com o início do propósito de fé. Meus projetos de conquistas para 2014, ano de viver coisas novas em Deus. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Eis que farei uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Entre em 2014 determinado a projetar os seus sonhos. Um casal que chegou à igreja no fundo do poço, não eram nem casados, mas ele chegou no fundo do poço, endividado, vendendo, perdeu tudo, na verdade, até o carro de usar, até o carro de trabalho havia vendido, porque só para pagar dívidas, e ainda não pagou. Eu me lembro do primeiro carro que eu ungi dele, foi um Golzinho, financiado para poder trabalhar. E básico. Então, a história é linda, de uma superação incrível, de conquistas muito grandes. Quem tem acompanhado, casa, apartamento, casa de mais de 1.800.000, enfim, construções. Você disse, quando você testemunhou agora no começo do ano, vocês disseram que vocês já estavam vivendo a pesca maravilhosa, porque desde do início do ano, desde quando a Justiça do Trabalho abriu, vocês não tiveram um dia sequer que não entrasse um cliente novo no escritório de vocês. Foi isso? Sim, todos os dias entravam clientes. Para nossa maior surpresa, esse ano foi um ano espetacular. Tem sido um ano espetacular. E de lá para cá, até hoje, continua da mesma forma. Porque eu tenho um outro escritório fora também de São José do Rio Preto. E se não é aqui no de Rio Preto, é no escritório de fora, ou seja, todo mês nós fechamos com um saldo de ações muito grande. Falando de quem ungiu, só esse ano nós ungimos uma Mercedes nova, nós ungimos uma BMW nova, ele tem um Camaro, uma moto importada. Só esse ano ele já conquistou 2 terrenos num condomínio fechado para projetos novos.
de conquista em conquista, mais esse imóvel que ele está dizendo, já adquiriu o imóvel do lado do seu escritório, para ampliação do seu escritório. Uma pessoa que só tinha dívidas. Uma pessoa que eu atendi, muitas vezes chorando, abatido, abalado, achando que possivelmente seria difícil, muito difícil superar aquele momento, porque já não aguentava mais só pagar dívidas. E hoje, para a honra e a glória do Senhor, está aqui, mais uma vez, cada vez mais subindo ao altar, glorificando ao nome do Senhor, das coisas que Deus tem feito. Venha conquistar todas as promessas e viver os seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2014. Ano de viver coisas novas em Deus. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2014. Ano de viver coisas novas em Deus. Feliz 2014. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro para que o entendimento dessa pessoa seja aberto. Porque o que o diabo mais faz é cegar o entendimento das pessoas. Quantas pessoas que estão tão cegas, sem discernimento nenhum, sem visão nenhuma, estão sendo conduzidas da pior maneira, estupidamente. Estão arruinando com a vida. Estão lutando as guerras erradas, escolhendo as batalhas erradas. Estão no pior caminho, transformando em inimigo aqueles que não são seus inimigos, desfocado totalmente. E essa cegueira vem destruindo com muita gente. Muitas pessoas estão sem foco, estão lutando as guerras erradas, estão envolvidas com as coisas erradas e estão se perdendo dia após dia. E não estão vendo o quanto estão sendo roubadas e o quanto ainda serão se não tomarem uma posição urgente, uma decisão urgente. Deus de Israel, passa do teu sangue sobre cada pessoa. E eu oro para que haja um mover, um despertamento, que as mentes sejam iluminadas, que a cegueira seja tirada, que essa pessoa não continue mais permitindo esse engano e tanta loucura, porque tem pessoas que já estão dominadas por uma loucura. Seus pensamentos são loucos, suas escolhas são loucas, suas atitudes são loucas, totalmente imprudentes, desequilibrados, estão obcecados, como estava Saul, por destruir Davi, quando na verdade Davi não era o problema dele. Ele era o próprio problema da vida dele. E seus inimigos eram os filisteus. O diabo que estava cirandando com a vida dele, usando ele contra alguém que nunca foi inimigo dele. Deus, eu peço um mover do teu espírito. Onde esse programa estiver chegando, que despertamento esteja chegando também. Que mentes sejam limpas, clareadas. Abençoa lares e famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino vitórias, soluções, definições, portas abertas. Eu determino mudanças para a glória do teu nome. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam muito abençoadas e prosperadas, porque elas têm sido dizimistas e ofertantes do programa Mudança de Vida hoje. Então que elas recebam do Senhor em abundância. Uma abundância, que elas sejam imensamente abençoadas e prosperadas. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe.
pessoas que têm sido alimentadas e abençoadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele, porque essa atitude de fé realmente leva a vencer. Essa é uma boa terra e pessoas que têm semeado no programa Mudança de Vida têm podido testemunhar que a vida financeira tem sido abençoada e mudanças têm acontecido. E eu te agradeço por isso e peço que o Senhor abençoe a todos poderosamente. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás. É onde eu fico e onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Isso em todos os nossos templos. E lembre-se que dia 19, domingo dia 19, às 9 da manhã, nós vamos celebrar a primeira Santa Ceia de 2014 e largar com os meus projetos de conquistas para 2014. Ano de viver coisas novas em Deus. Vamos. Projeta o teu ano. Faça diferente. Se lança com toda a força, mas de cabeça nesse propósito. Planta agora no início do ano. E tenha certeza que você vai viver o melhor ano da sua vida. É assim que eu creio, essa é a nossa fé. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Nós estamos aqui para te ajudar e vamos te ajudar se desejar. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Prepare sua fé. Dia 19 de janeiro, domingo, às 9 horas, Santa Ceia do Senhor, com o início do propósito de fé. Meus projetos de conquistas para 2014, ano de viver coisas novas em Deus. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Eis que farei uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Entre em 2014 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver os seus sonhos. Ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2014. Ano de viver coisas novas em Deus. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2014. Ano de viver coisas novas em Deus. Feliz 2014.